Bom, primeiro, quero dar uma boa tarde, boa noite a todos, tanto do pessoal que faz parte da Amicus, quanto, na realidade, seus convidados. Quero dizer que a presença de vocês muito nos honra, né? Agradecemos desde já a participação de todos vocês. E creio até que seria desnecessário fazer a apresentação do palestrante de hoje, né? Que é o Jame Francisco de Almeida Johnson. Sim. Creio eu que todos vocês já o conhecem, né? Mas, enfim, tenho que fazê-lo, até porque esta palestra ela vai ser depois colocada no Face, né? Na página do Amicus Encontros de Cultura. Então, as pessoas, obviamente, que vão acessar, né, precisam conhecer melhor o nosso palestrante. Então, o Jaime tem o curso de Engenharia Civil pela URGS, se formou em 77, depois fez o curso de Administração Pública de Empresas, também na Faculdade de Economia da URGS, concluiu em 82, e se pós-graduou em Ecologia Humana, isso na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, concluindo essa pós-graduação em 79. Como experiência profissional, ele tem uma vasta participação em funções públicas. Ele foi técnico da Divisão de Qualidade de Água do então DMA, Departamento de Meio Ambiente, atual FEPAM, isso de 78 até 86. Depois foi secretário executivo do Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Guaíba, no período de 79 a 84. E, nesse mesmo período, foi chefe da Divisão de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, DMA. Foi também técnico da Secretaria Executiva do Conselho de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, no período de 84 a 86. Participou de várias atividades como consultor, tanto para empresas públicas como para empresas privadas, né? E é sócio-gerente da Ecossistêmica Engenharia e Meio Ambiente Limitada, onde atua como coordenador técnico, né? Participando da elaboração de EIA-RIMAS, depois implantação de projetos de energia, principalmente de energia eólica, que eu observei no currículo, que foi encaminhado, e também aproveitamento de recursos hídricos. E possui vários trabalhos publicados. Bom, fiz um resumo resumido aqui da vida escolar e profissional do Jânio, né? Em relação a Amicus, não sei se todos vocês conhecem, né? Amicus Encontros de Cultura, ela teve início em encontros informais, né, entre colegas da FEPAM, no horário de almoço, né, naquela horário de descanso, onde se reuniam, conversavam, batiam papo, enfim, trocavam ideias e confidências para o certo, né? Agora, com novos integrantes, e diante da pandemia, passou a se reunir virtualmente e convidar palestrantes, enfim, pessoas que pudessem aqui falar sobre temas de interesse diverso, né? Porque, na realidade, nos importa muito que nós consigamos ampliar a nossa cultura, o nosso conhecimento, enfim, promover o debate, né? E se inteirar, obviamente, de coisas que dizem parte do nosso dia a dia. Então, a Amicus ela se mantém como um lugar de encontros com o propósito de tanto aprimorar a cultura, como também manter as amizades que foram constituídas lá atrás, né? Que hoje é extremamente importante. Enfim, esta é uma breve abordagem também sobre a Amicus.
Bom, vou pedir que as pessoas, então, antes de começar a palestra do Jaime, né, que elas se mantenham com os microfones desligados. Né? Essa palestra está prevista por uma duração de 30 minutos e depois abriremos para perguntas ou esclarecimentos ou até manifestações, não importa, aqui tem liberdade total de expressão. Para fazer uma pergunta ou uma participação, pode levantar a mão pelo recurso do Google Meet, né, que está na barra de baixo, tem ali a mãozinha, levantar a mão, ou então pode fazer isso através do chat também, que nós estaremos acompanhando. Quero desde já agradecer o apoio, né, que nós tivemos do professor Paulo Regis, né, que ajudou na parte, vamos dizer assim, técnica da apresentação que o Jaime irá fazer para nós. Bom, agora eu passo a palavra para o Vladimir Ortiz, porque o Vladimir ele convidou o Jaime, né, e fará uma breve abordagem do tema. Né, e logo depois, então, o Jaime já começa a fazer a sua apresentação, ok? Então, mais uma vez, agradeço a todos, boa palestra. Né? Vladimir, está contigo. Liga o microfone, Vladimir. Saudações do presidente Presser, a todos os amigos e companheiros que estão participando deste nosso encontro do Amigos. Alguns amigos aí que a gente faz tempo que não vê, né? O Paulo Renato Paim é um deles, que há muito tempo não via, né? E são pessoas que nos fazem lembrar, né, do início da política ambiental aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse assunto dos comitês de bacia e especificamente relacionado ao Guaíba e seus formadores, foi iniciando através das nossas discussões do grupo sem participação externa, que verificamos, né, que se discute muita coisa em termos de recurso hídrico, mas muitas vezes esquecendo, né, que na questão de gerenciamento existe uma história muito grande que muitas vezes é esquecida. Eu próprio, né, revendo algumas coisas para essa palestra do Jaime, eu verifiquei que, na realidade, faz 40 anos, tá? Ou mais, que nós militamos com afinco nessas questões ambientais. Especificamente sobre o tema que o Jaime vai discorrer, é bom que a gente relembre que a ideia de gestão dos recursos hídricos por bacias hidrográficas, ela começou no Brasil apenas no final dos anos 70. Tá? A abordagem que vinha sendo dada no exterior, tá? E com resultados significativos na França, na Inglaterra, na Alemanha, também nos Estados Unidos, ela fez com que técnicos que militavam na área, sobretudo na área de recursos hídricos e energia elétrica, ligados ao DENAI, não é? Ficassem incensando para a criação de um tipo de gestão diferente, né? Como aquela que estava sendo usada no exterior e com resultados significativos, também aqui no Brasil. E com esta gestão que os técnicos levaram ao setor político, o governo federal, através do Ministério do Interior e do Ministério de Minas e Energia, em 1978, eles, através da portaria 90, entre os dois ministérios, foi instituído o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e a criação do CEIB, que é o Conselho de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas.
Isto aí, imaginem que foi de uma portaria em 1978, 43 anos, né, atrás, que foi criada esta portaria. Mas esse trabalho ele visava mais os rios, porque o alcance federal era para os rios federais, né, bacias hidrográficas federais. O Guaíba conseguiu, né, ser considerado também nesses comitês do DENAI, devido à importância dele, porque a bacia do Guaíba e seus formadores, né, tem uma importância capital para todo o estado do Rio Grande do Sul. Ali que estão, né, contidas as maiores indústrias desde aquela época, comércio, não é, populações. Então, nós, aqui no Rio Grande do Sul, conseguimos fazer parte desse comitê. Com a criação, isso em 1979, do CEIG, que o Jaime irá abordar. CEIG é Comitê de Estudos Integrados da Bacia do Guaíba, Comitê Executivo de Estudos Integrados. Esses comitês, e a nível federal, eles não tinham, eles trabalhavam mais em termos de planejamento, não tinham uma aplicabilidade direta, né, sobre o que tivesse como resultado dos trabalhos que fossem executados. O CEIG, que o Jaime referiu também, começou, e eu também reitero, em 1979, ele foi presidido inicialmente pelo então diretor do Departamento do Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, o Dr. Jorge Ossanay, e realmente presidiu o CEIG, e o Jaime, à época, foi convidado pelo Ossanay para ser secretário executivo. Essa é uma breve, porque o Jaime vai discorrer sobre aspectos técnicos, né, que demonstram, né, a história, como essa questão de recursos hídricos veio evoluindo no Estado. E em 19 de março de 81, vejam que sexta-feira próxima, né, fará 40 anos que eu assumi a direção do Departamento do Meio Ambiente, substituindo ao Jorge Ossanay. Decorrendo dali, né, como o Ossanay havia saído, o governador, em maio de 1981, me indicou ao DENAI para que eu fosse presidente aqui do CEIG. Eu fui aceito e foi mantido também o Jaime Johnson, né, que permaneceu na Secretaria Executiva. Eu acho que também, né, sobre a política de recursos hídricos, a gente não pode esquecer, e aí eu vejo, né, não foi porque eu entrei em 81, mas se a gente for verificar, em 1981 foi um impulso histórico fantástico na questão ambiental do Estado e do país. No Estado, foi instituído, em 81, o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e também o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 1981, 40 anos atrás. No Conselho Estadual de Recursos Hídricos, também eu e Jaime éramos os indicados da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente como representantes. E também, né, apenas para pegar uma maior abrangência sobre o tema, e referindo a 81, né, eu digo que não é por mim, mas é que foi uma sorte enorme, né, historicamente, eu ter me envolvido mais diretamente em 1981, quando foi o ano que ocorreram as coisas mais importantes dessa política ambiental e política de recursos hídricos. Em 1981, o maior impulso foi com a criação do Programa Nacional do Meio Ambiente e, fundamentalmente, em 1981, vejam,
o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Tá? Então, a partir dali, é que efetivamente começamos a ter formalizado, né, no país a maneira de gestão do meio ambiente e, mais ainda, o arcabouço legal, tá, que veio a partir daquele instante. Então, não querendo me alongar mais, mas entendia de fundamental importância dar este panorama histórico para que o Jaime, né, introduzisse especificamente a sua dissertação a respeito do Guaíba e os comitês de bacia. Jaime, tudo contigo. Tudo bem, boa tarde ou boa noite a todos, né? Fico feliz em ver muitos conhecidos, amigos, que de longa data a gente não se vê mais, né? E como o Vladimir disse, há 40 e tantos anos atrás, a gente começou um embrião, né, de estudos em termos de bacia hidrográfica, né, gerenciamento de bacias hidrográficas. Bom, o Vladimir falou parte das coisas que eu ia falar, então eu vou começar a tentar cortar aquilo que ele já disse, né? Eu tenho aqui um PowerPoint, vou ver se funciona para vocês darem uma olhada e ver se está tudo bem. O que ele não apresentar agora primeiro? Volta aqui. Primeiro apresentar. Clica ali em apresentar agora. Meu assessor aqui para assuntos... Tela inteira. Assuntos computacionais está me ajudando. Agora clica aqui. Tá. Aqui. Pode? Aí. Opa. Aí eu detalhe se tu quiser. Estão vendo aí a figura? Aí agora só fazer aqui. Sim. Sim, perfeitamente. Tá. Bom, na verdade, o meu objetivo aí é mais conversar, porque eu não imaginava que eu tivesse que fazer uma palestra assim tão importante. Eu montei aí ontem, hoje, alguns slides e tentei puxar pela memória daquilo que eu passei e vivenciei na época, né? Bom, essa aqui é uma foto aqui do Guaíba, do Delta, em Porto Alegre, obviamente todo mundo conhece, né? Só para dar início aos nossos trabalhos. Bom, então o título, As Águas do Guaíba e os Comitês de Bacia. Eu vou começar por Comitê de Bacia. Muitas vezes a gente não se dá conta. O que é um comitê, né? Na verdade, é uma reunião de pessoas que debatem e discutem sobre um interesse comum, né? Diferentemente de assuntos individuais, né? Então, esses comitês que foram criados desde há 40 e poucos anos atrás tinham o objetivo de estudar uma unidade geográfica não a nível de município, em nível de município, sim, bacia hidrográfica. Eu consegui essa ilustração da Unesco, que eu acho que reflete bem o que é um comitê, né? Imagina que eles estão em volta de uma mesa que representa a bacia hidrográfica de um rio, né? E cada um dos participantes tem um interesse específico. Lá em cima, os primeiros aqui, deixa eu ver. O agricultor interessa que seus bichos tenham água para irrigação, o pesquisador para pesquisar os níveis de poluição, o pescador quer que o rio tenha peixe, a cidade aqui quer que as águas sirvam para abastecimento público, também para os dejetos serem eliminados ou transportados. O industrial, quer dizer, no barrageiro, faz uma barragem para gerar energia, também tem interesse, ele tem a visão do recurso hídrico nesse enfoque específico. Então, cada um tem um interesse e uma abordagem completamente diferente do outro. E o que o comitê faz? Bom, reúne todo esse povo e vão ver o que é possível fazer
para que não haja grandes conflitos entre os diversos interessados, né? E tanto em termos de qualidade como em quantidade de água, que isso aqui começou a tornar muito evidente na medida que a população foi crescendo e a sociedade se tornando mais complexa. Então, especificamente em termos de usos, né, dá para dividir as águas, os usos das águas em dois grandes grupos. Né? Aqueles que consomem volume de água e aqueles que não consomem volume de água. Então, os consultivos, que a gente chama usos consultivos, é a irrigação de cultivos, né, frutos, o abastecimento público, o abastecimento industrial para processo e limpeza, dessedentação de animais, ou seja, para os animais tomarem água, tal, consomem água, e deve ter alguns outros aqui que eu esqueci. Se eu esqueci, vocês me corrijam. E os não consultivos, ou seja, aqueles que não consomem volume de água, temos a geração de energia elétrica, né? A barragem, a água passa pelas turbinas e gera energia, voltando para o rio, a pesca, a navegação, né? Os balneários, que seria a recreação de contato primário, a harmonia paisagística. Bom, a harmonia paisagística é mais sob o ponto de vista ambiental, assim, de que um rio tem que estar limpo, etc., para que as pessoas seja agradável aos olhos, né? A manutenção da vida e dos ecossistemas aquáticos, isso é muito importante, né? Porque o ambiente preservado precisa manter a vida que é feita dentro da água ou no entorno, e conflitando com todos esses usos, né, a diluição e afastamento dos esgotos, cloacais, pluviais e industriais. Então, como disse, né, cada um que utiliza a água para esses fins tem os seus interesses próprios, que muitas vezes são conflitantes entre outros, e entre eles são chamados usos múltiplos, né, que, por sua vez, os comitês foram criados para que isso seja, de certa forma, minimizado ou reduzido os conflitos. Bom, como o Vladimir já falou, né, em 78 foi criado o CEIB, que é o Comitê Especial de Estudos Integrados, que era, na verdade, um comitê a nível federal, e que várias bacias foram criados como os filhotes do CEIB, os comitês executivos, em vez de ser comitê especial, e sim comitês executivos. Então, um deles foi o Guaíba, né, que a gente vai tratar com mais devagar, Paraíba do Sul, do Rio São Francisco, Paranaíba, Ribeira do Iguape, Rio Doce, Paranapanema, e vários outros. Foram criados muitos comitês. E qual era o objetivo principal, né, dentro daquela questão dos usos da água? Né? Era classificar os usos da água e enquadrar de acordo com a classificação pré-existente em portarias, né? Ou seja, rios de classe 1, 2, 3, 4 vão ter tais e tais usos, mas tem que ter tais e tais qualidade e quantidade para que esse uso seja bem desenvolvido. Também estudos integrados para utilização racional e múltipla das águas, e estudos também para minimizar os impactos ambientais das intervenções humanas. Né? Então, claro, é um objetivo muito amplo e muito bem acima da capacidade executiva de implementação, porque como esses comitês, eles eram apenas consultivos, né, as entidades que o compunham não tinham obrigação nenhuma legal de implementar aquelas medidas, aquelas propostas do comitê. Então, eram comitês assim que mais teórico e prático em alguns aspectos. Então, aqui eu fiz uma linha do tempo, né, desde que começou, a questão do enquadramento, que foi um grande trabalho que o Comitê do Guaíba fez, enquadrou as águas de todos os formadores do Guaíba nas classes de enquadramento
da portaria 1376, que definia, era do Ministério do Interior, na época, não existe, hoje não existe mais, esse ministério era onde estava assentado o atual IBAMA e as questões ambientais dentro desse ministério. Em 78, foi criado o Comitê Especial, conforme o Vladimir também já comentou, e em 79 foi implantado o Comitê do Guaíba, com a presidência do Dr. Jorge Assanay, e que, durante 2 anos, a gente estudou todas as águas do Guaíba através de estudos já existentes e com a participação de várias entidades, todas públicas, para que a gente conseguisse chegar numa discussão e enquadrar as águas de acordo com as classes estabelecidas. Bom, o meu trabalho terminou aqui em 86, mas as coisas evoluíram depois dessa portaria de 76, houve a resolução CONAMA de 2020, que definiu, que detalhou mais essa classificação das águas, definindo águas de classe 1 a 9, para não só águas doces, mas águas salobras e salgadas. E, finalmente, a que está em vigor, acredito eu, até hoje, é a resolução CONAMA número 357, de 2005, que detalhou um pouco mais ainda, mas ainda dentro dessas 9 classes. Bom, entrando especificamente no mérito da bacia do Guaíba, na verdade, a nossa bacia do Guaíba era tudo isso aqui, né? Ou seja, mais de 1/3 da área do estado que abrigava, acho que ainda abriga, mais de 2/3 da população, né? Era o rio Gravataí, Sinos, Caí, Taquariantas, o Jacuí e o próprio Guaíba, né? Hoje, a gente já sabe, nós temos 25 subbacias ou bacias que compõem o estado do Rio Grande do Sul, que é dividido em 3 regiões hidrográficas, né? Então, a coisa, em termos de comitê de bacia, evoluiu bem mais do que daquela época. Inclusive, até em termos de enquadramento. Foi refeito o enquadramento do Guaíba. Mas, na época, os órgãos públicos que tinham alguma ingerência nos recursos hídricos, e, como disse antes, em caráter consultivo, sem poder executivo, era formado só com órgãos públicos. Ou seja, um comitê extremamente, não pejorativo, mas burocrático, sem a participação popular, etc. Mas, então, era o DMA, Departamento do Meio Ambiente, o DEMAI, que até hoje existe, a Corsan também, a Metroplan, que é o órgão de planejamento que foi extinto, o DEPREC, também, Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, que hoje não existe mais, está no Secretaria de Obras, acredito eu, mas eu sei que a parte de rios está com portos, está com o DENIT. A CE, né, de Geração de Energia, a Secretaria da Agricultura, para questões vinculadas ao uso da água para irrigação, a SUDESUL, que era um órgão de planejamento que havia dos estados do sul do Brasil, que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que foi extinto também no governo Collor, e ficando hoje somente o BADESUL. O BADESUL é o Banco de Fomento da região sul. E o DENAI, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, que era o órgão federal, que também não existe mais, agora ele foi transformado, uma parte, pelo menos dele, na Agência Nacional das Águas. Então, conforme a gente comentou, né, essa última resolução definiu as classes de enquadramento, e é o que está em vigor até o momento. Então, definiu uma classe especial, ou seja, é a classe onde que um rio apresenta a melhor qualidade possível, para que esses usos que ela está definida sejam realmente passíveis de utilização. Então, por exemplo, uma água de classe especial permite o abastecimento público, abastecimento para consumo humano, com desinfecção, ou seja, uma água praticamente que pode tomar sem nenhum tratamento.
preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Isso aqui foi uma outra coisa que foi inserida nessa resolução, que antigamente não havia, a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. Ou seja, aquelas unidades de conservação onde tu não pode tocar. Então, as águas, para permitir esses usos, teriam que ser enquadradas, ou são enquadradas na classe especial. E olha, não sei se ainda existe águas dessa categoria. E assim, a classe 1, águas destinadas já com uma qualidade um pouco inferior, mas também excelente. Então, consumo humano, tratamento simplificado, recreação de contato primário, irrigação de hortaliças, que são comidas cruas, ou seja, uma água que não tem coliformes, proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. Isso aí é muito interessante. Também na nossa época, Vladimir, na classe 1, 2, 4 não havia isso, 1, 2, 3, 4, né? As terras indígenas, por quê? Porque os índios, normalmente, nessas terras, eles utilizam os recursos naturais de uma forma sem nenhum processo, por exemplo, de tratamento. Então, e também dependem do recurso hídrico para a sua alimentação através da pesca. Então, essa categoria foi inserida por esse motivo. E assim vai, a classe 2 também já é uma água de também com razoável qualidade, mas já exige que o abastecimento público seja através de tratamento convencional, e assim, etc. A classe 3 já é uma água que permite usos menos exigentes e com uma qualidade um pouco inferior, e a classe 4 seria aquela água de pior qualidade, que normalmente nenhum comitê enquadra, ou seja, define que uma água de classe 4 exista só para permitir navegação e harmonia paisagística, ou seja, ninguém vai querer, é uma água que estaria super poluída, que não permitiria nenhum uso benéfico das águas, ou seja, só navegação, harmonia paisagística, e podia dizer também diluição, afastamento de esgoto. Então, o que essa portaria também definiu é que cada classe dessas de enquadramento, ou seja, onde o comitê discute através de todos os interessados e define qual classe determinado rio vai estar, ou seja, eu quero que esse rio esteja na classe 2, mas não necessariamente hoje ele está na classe 2. É mais um objetivo a ser alcançado. Então, é definido para cada classe dessas, quais são os níveis de qualidade mínima que são exigidos para que esses usos sejam, assim, desenvolvidos. Então, tem vários parâmetros de qualidade de matéria orgânica, turbidez, sólidos, metais pesados. Então, tem pesticidas, e assim, olha, é uma gama, eu acho que de uns 50 parâmetros de qualidade, no qual a concentração desses parâmetros tem que estar dentro de um determinado valor para que essa água seja considerada na classe 2, por exemplo, ou na classe 1. Nesses estudos que nós fizemos, na época, no Comitê de Bacia, né, do CEIG, nós avançamos, principalmente através do DMA, nós fizemos um estudo bem interessante, que foi coordenado pela nossa engenheira em modelo matemático, a Meiko Shimon. Faço questão de citá-la, porque foi uma técnica excepcional em termos de conhecimento dessa área, né? Então, nós fizemos um estudo de todas as cidades componentes da bacia e definimos qual era o nível de eficiência de tratamento dos esgotos sanitários. Porque a gente verificou na época, e eu acho que acredito que ainda hoje, a grande poluição, ou a maior poluição dos rios, dos recursos hídricos dessa bacia, era por esgoto sanitário. Com exceção do Rio dos Sinos, que havia muita poluição por metais, e em função do
setor coreiro calçatista, ali naquela região, os curtumes, etc., ali a situação estava muito grave também. Mas o Rio Gravataí, por exemplo, é basicamente esgoto sanitário. Então, nós definimos naquela época, através de estudos, bom, que eu preciso, em que nível eu preciso tratar o esgoto para que a água, quando lançada no rio, se mantenha naquelas classes do qual ele foi enquadrado. Então, além dos sistemas de tratamento que a gente propôs, também foi definido qual o valor que deveria ser investido, em termos estimativos, né, para que esses esgotos fossem tratados, implantados por Corsã, por DEMAI, etc. E aí que entra, assim, vamos dizer, um filhote desse estudo. A partir desse trabalho, né, de enquadramento, houve um filhote que eu chamo o Projeto Rio Guaíba, que aí o DEMAI assumiu para ele essa atribuição, porque a grande, claro, todo mundo sabe que a cidade maior da Bacia do Guaíba é Porto Alegre, e Porto Alegre, na época, tinha um sistema de tratamento de esgoto muito precário, ou muito pouco, atendia pouca gente. Então, o DEMAI assumiu, e o Projeto Rio Guaíba, depois tem um projeto Guaíba Vive, uma coisa assim, e finalmente também teve o PISA, que é o Programa Integrado Socioambiental, né, que o Vladimir, né, foi o grande artífice, porque ele coordenou esse trabalho, que felizmente, através assim da sua... Me lembro que eu trabalhei como consultor, ele exigia das empresas e dos técnicos pressa em desenvolver o trabalho e conseguiu fazer com que fosse implantada a estação de tratamento da serraria. Né? Não sei como é que está hoje, mas eu sei que na época o dinheiro chegou e foi graças à atuação do Vladimir aí que a coisa andou. Bom, também dentro do CEIG foi feito um segundo projeto, aí já da administração do Vladimir, né, que é o monitoramento integrado da Bacia do Guaíba, ou seja, a gente verificou que várias instituições tinham pontos de coleta e análise de água, tanto em quantidade, em qualidade, muitas vezes no mesmo ponto. Por exemplo, o DNA, o Departamento do Ambiente, atual FEPAM, tinha um ponto próximo à captação do DEMAI, ou próximo à captação da Corsã. E a Corsã e o DEMAI também tinham no mesmo ponto. Bom, vamos otimizar esse trabalho, né, para que todos tenham conhecimento da qualidade dessas águas e também de uma forma mais abrangente. Tu pode deslocar aquele ponto para um outro local e tu abrange toda a bacia de uma forma mais eficiente. Então, esse segundo projeto foi desenvolvido e, bom, quando eu saí, estava em fase de implementação, também não sei como é que ficou. Teve um terceiro estudo também ainda na gestão do Vladimir, né, que a gente fez, como se verificou que tinha muito mais entidades públicas e privadas que atuavam na questão de recurso hídrico. Então, a gente fez uma análise de todas essas instituições, públicas ou não, e as interfaces que haviam entre elas, para ter uma ideia assim, global do que fazia com que as coisas existiam ou funcionavam daquela maneira. E o último projeto, que também foi interessante, foi o primeiro estudo de impacto ambiental que foi feito da usina Dona Francisca, que é uma hidrelétrica da CE, na época da CE, e que foi colocado para análise do comitê se ela poderia ou não ser implantada. E ficou a cargo do DMA fazer esse estudo, e esse estudo foi feito antes do advento da legislação do EIA-RIMA. Então, por isso que eu digo, esse estudo, para mim, foi o primeiro estudo ambiental feito no Brasil, com essa ótica, assim, de análise integrada, meio físico, meio biótico, meio socioeconômico cultural. O comitê aprovou essa instalação.
Bom, isso aqui eu já falei, né? As condições de qualidade para cada níveis de cada classe de enquadramento. E agora aqui uma última pincelada assim nos aspectos do Guaíba, né? Há uma discussão, isso aí parece que agora acalmou, né? Não sei, porque eu estou meio de fora desse assunto. O Guaíba, afinal, é um rio ou um lago? E foi definido, finalmente, que o Guaíba é um lago. Mas, para mim, não é nem lago nem rio. Para mim, é um lago com um rio no meio. Porque, vocês veem aqui, isso aqui é uma batimetria, ou seja, quanto mais azul a cor está no lago, maior a profundidade. Então, dá para ver que essa região aqui do canal de navegação, onde existem as maiores profundidades, é onde o rio, para mim, realmente escoa de uma forma semelhante a um rio qualquer. E essas margens aqui, esses meandros, essas células, se comportam como se fosse um lago, ou seja, a água fica aqui girando em movimentos circulares e com uma manutenção, tempo de residência semelhante a um lago, para depois pegar o canal de navegação e sair. E exatamente por essa característica do rio, que foi reenquadrado, inclusive, o canal de navegação, a margem esquerda, a margem direita, diferentemente dos demais rios, que eles são enquadrados conforme os seus trechos no sentido da nascente para a foz. Bom, se a gente for verificar por que o Guaíba é assim, né, é que é uma questão geológica, de tempos. Daqui a milhares de anos, com certeza, o que vai haver? Essas células aqui vão ser preenchidas com sedimentos, vão virar terra, e o rio Guaíba será um rio mesmo. Ele vai partir, provavelmente, vai correr por essa região do canal de navegação e deixando de existir o lago Guaíba. Mas, com certeza, ninguém vai estar vivo para ver. Nenhum de nós. Outra característica assim, interessantíssima do rio, isso aí foi estudado na época até que eu ainda atuava no setor público, que foi entendido de alguma maneira qual é a dinâmica das águas do Guaíba. Afora essa questão dela ficar redemoinhos aqui nessa região, também ela sofre influência brutal da Lagoa dos Patos, na verdade, Laguna dos Patos, que quando tem vento sul que sopra na direção de montanha, de jusante para montante, toda essa massa d'água que sobe, ela tem um fluxo contrário ao que normalmente se espera de um rio, que correr da nascente para a foz. Tudo isso aqui corre para montante, inclusive até a região do delta, o Jacuí, parte dele, não é todo, o Gravataí, Sinos e o Caí. Então, imagina a complexidade dos estudos, né? Como é que eu vou definir assim, qual é o melhor de lançamento de um efluente? É nesse ponto ou naquele ponto? Bom, mas se nesse ponto ele sobe também, não vai poluir lá a minha captação? Então, mas isso aí foi estudado no projeto Rio Guaíba, acho que a coisa foi resolvida. Bom, para concluir, né, hoje, depois de todos os comitês de bacia serem implementados, conforme o Vladimir disse, apareceram as novas legislações de sistema de recursos hídricos, sistemas de meio ambiente, né, e o Rio Grande do Sul foi dividido em 3 grandes regiões hidrográficas, na região do Guaíba, do litoral e do Uruguai. Então, essas regiões formam 25 bacias, no qual, não sei também se até o momento, deveriam existir 25 comitês de bacia, com o objetivo de fazer esses estudos integrados todos. Buenos, eu acho que eu não esqueci de nada, agradeço e deixando uma foto maravilhosa do pôr do sol do Guaíba. Ok, Jaime? Okay. Foi muito boa a apresentação, enfim.
bastante ilustrado, aí, com o teu PowerPoint, né? E estamos abertos aqui para perguntas, questionamentos. Eu vou me atrever a fazer a primeira delas, porque a Lei dos Recursos Hídricos, a Lei das Águas, que é a 10.350, ela é uma lei de 94. Eu não participei diretamente dela, mas acompanhei alguns dos seus debates, porque, à época, eu era servidor da Fundação de Ciência e Tecnologia, da Cientec, me aposentei por ela, né? E acompanhava o Eugênio Canepa, que estava muito, enfim, adentrado nessa discussão da nova lei, junto com o Grassi, que era da Corsã, né? E que conhecia também muito bem, enfim, e acompanha algumas discussões. E um conceito fundamental que tinha dentro desta lei, entendeu? Era o papel dos comitês de bacias hidrográficas em relação ao qual o Jânio te reportasse aqui, né? E chamavam, à época, esses comitês de Parlamento das Águas, né? Porque Sim. reunia, enfim, usuários, governo, empresas, enfim, estaria ali colocado todos os interesses na mesa, né, que é, obviamente, dos usos concessivos. E a base deste comitê era de resolver conflitos, ok? Era isso, para isso que existia os comitês. E eu tive a oportunidade de, algumas vezes, participar de reuniões de comitês, né? Eu nunca, na verdade, fui integrante direto de comitês, porque quando dirigi o DEMAI, né, o pessoal que era técnico dos laboratórios, que fazia monitoramento das águas, enfim, né, eles é que participavam, porque eles, obviamente, tinham mais conhecimento do que eu, entendeu? Para discernir o que melhor fosse, né? E na Corsã também, o Paulo está aqui, né? Representava o pessoal dos comitês. A minha função lá era de gestão, né? Enfim, acabei não participando. Mas algumas vezes tive a oportunidade de participar de debates, discussões, de apresentação de projetos, enfim, né? E o que eu vi, entendeu, é que, ao invés de ser reuniões para resolver conflitos, tinha ali uma disputa de interesses, era o inverso, entendeu? Em vez de congregar, as reuniões dos comitês elas dispersavam os interesses, você não chegava a resolvê-los, né, porque havia uma polarização, né, e o que eu chamo também de um certo desinteresse de resolver. Em vez de interesse de resolver, tinha desinteresse de resolver, até porque tinha uma forte polarização na sociedade, que até hoje tem, né? E por trás dessa polarização tinha uma partidarização. Entendeu? Se tu era algum dirigente de uma entidade, né, que não fosse do partido A ou B, entendeu? Os pessoal desse partido iam lá, entendeu? Para fazer, na realidade, oposição às tuas propostas, enfim, fazia uma certa interrupção. E os comitês, eu acho que até hoje, não sei exatamente hoje, né, eles ainda possuem esse mal, né? E uma das razões que eu julgo, entendeu, é porque a lei previa lá atrás a constituição das agências, e as agências seriam elas as responsáveis pelo assessoramento técnico dos comitês e também pelo apoio, não apenas técnico, mas também financeiro, às atividades que eram pertinentes ao comitê, como, por exemplo, a elaboração dos planos, ok? Os planos das bacias hidrográficas, né? E as agências acabaram não sendo constituídas, né? Com isto, os comitês ficaram desaparelhados tecnicamente, né? Sobrou muito espaço para fazer o politicamente. E também, obviamente, não tiveram recursos financeiros para tocar esses planos, né? Se você tivesse, na realidade, um bom planejamento, né, para a elaboração
dos planos, enfim, não só dos planos, para fazer a gestão do plano, né? Isso seria muito importante e acabou, creio eu, que se perdendo uma boa oportunidade, porque a lei é boa, né? A lei é boa, uma boa oportunidade para que se pudesse, vamos dizer assim, ter uma política de recursos hídricos melhor aqui no nosso estado, né? Então, esta é uma observação que eu gostaria de fazer, né? Enfim, Jaime, para depois tu Sim. dizer, olha, não é assim, ou é assim, ou em parte é e não é. Mas, enfim, Não, eu acho que é assim mesmo. É uma preocupação que eu tive, né? Quando tive algumas experiências de participação nesses comitês, né? Eu vi ali um conflito de interesses, né? E não uma busca de solução de solução dos conflitos, né? Bom, Enfim, pois não, Jaime. não, eu acho que tu tem plena razão, né? Isso aí é uma etapa que deveria ser vencida através da criação das agências de bacia. Ou seja, o que é agência de bacia? Para ter esse recurso e esse poder, os usos das águas deveriam ser cobrados, como é na França, por exemplo. Tu cobra, Corsã utiliza X volume de água para seu abastecimento. Então, ela vai pagar para a agência de bacia um valor X para que esse recurso arrecadado de todos os usuários fique na bacia, que vai produzir o plano de bacia e definir as obras, os trabalhos técnicos ou não, né? Por exemplo, criar um reservatório para fazer com que a água tenha uma vazão perene mínima, para manter o uso de navegação, por exemplo. Então, isso aí foi onde trancou, né? Porque nosso país é pobre, a carga tributária é enorme. Como é que eu vou exigir mais um pagamento de um tributo, que seria uma taxa, né? Taxa pelo uso da água, ou pela capacidade ou possibilidade de poluir, é o princípio poluidor-pagador, né? Quanto mais polui, mais paga, se a gente já não tem muito recurso, né? Eu acredito que o impasse se parou nesse ponto. Eu não acredito eu não sei como é que está agora, mas eu acho que as agências de bacia não foram implementadas. E, consequentemente, o comitê esvaziou de recurso, tem que ter uma entidade por trás para permitir que sejam reunidos, que façam os trabalhos, e, claro, virou um caldo de cultura para discussão política, que o problema ambiental, a poluição do rio, etc., é um problema político também, né? De política de governo, de Estado, né? E que, infelizmente, a gente está vendo agora, né? Polarização e conflito de toda a ordem, né? Não é diferente num comitê de bacia. Tá bem, ótimo, Jaime. Vamos passar aqui, tem 3 inscritos aqui, o Vladimir, o Paulo Renato e o Paulo Paim. Então vamos lá, Vladimir, por favor, na ordem de inscrição aqui. Tá bem. Obrigado, presidente. Eu quero, de início, cumprimentar o Jaime, né, que a memória dele continua muito boa, né? Conseguiu trazer, e o conhecimento, né, não apenas a memória, mas o conhecimento, né, a respeito de um assunto que tu tivesse uma atuação intensivíssima até, naqueles anos 80, final de 70, 80, não? E que depois foi se reduzindo. Então, mas eu acho que tu apenas teve uma questão que tu trouxesse como feito meu, mas que eu não tive. Eu acho que foi. Eu não tive a mínima participação, a não ser colaborando. E quem coordenou e fez, é o responsável 100%, eu falo do PISA, é o Flávio Ferreira Presser, né? Se não fosse ele, certamente esse programa não teria acontecido aqui em Porto Alegre. Então, apenas porque tu dissesse, foi Vladimir e tal,
Eu, É que tu tá eu, na eu, linha de frente. não, o Presser me convidou para assessorá-lo lá, mas eu, mais especificamente, eu estava atuando na área comercial, né? Então, a gente participava das reuniões, mas o Presser, ele coordenou os contatos nacionais e internacionais técnicos com toda a profundidade, com todo o conhecimento e com toda a capacidade dele. Eu quero deixar isso aqui muito claro. Outra questão, né, foi levantada por ti e agora o Presser também com primazia abordou, né, que foi e que tem sido sempre aqui no país o calcanhar de Aquiles, né? São as instalações das agências de bacia. Realmente, desde aquela época, né, quando se falava em agência, já o governo, não, e daí os empresários, não, já são os impostos muito elevados, o custo, o que vão querer onerar mais? Então, sempre teve esse problema aí para intervir que as agências fossem implementadas. Na França, se percebeu, a gente esteve lá, é que, como foram instaladas as agências há muito tempo atrás, não é? E foram gradativamente sendo implementadas, e os custos lá não foram tão discutidos. E depois foram sendo aceitos, obviamente que o setor, principalmente o rural, né, sempre foi o que menos quis colaborar nas agências lá. Mas praticamente todos os demais segmentos têm uma determinada participação nas agências. Outro aspecto aqui, eu vi quando tu colocasse, né, e é verdade, é que o CEIG, né, como a política daquela época, no período, né, da ditadura, né, eles eram totalmente governamentais, né? Agora, eu vi aqui o Paulo, do comitê do Gravataí, na época era um alemãozinho que tinha uma dinâmica, se lembrar, depois tu me lembra do nome, Paulo, que era um cara super atuante, né? Que era lá não tinha comitê ainda, ele estava tentando criar, né? Meio que informalmente esse comitê, mas era de uma atividade intensa, né? Ficava sempre cobrando. Paulo Miller? Paulo Miller, né? Paulo Miller teve uma atuação assim, né? Que meritória à época. Agora, mas também quero, com referência a esse assunto, dizer que diferente, né, o Presser, que tu te deparasse no período em que as influências político-partidárias interferiam nas discussões, naquele nosso tempo, como não tinha essa proliferação de partidos, né, ficava a discussão partidária, ela praticamente não existia. Mas a questão ecológica foi um período de proeminência aqui no Estado. A Agapan com o Lutzenberger, com o... Amigos da Terra. Os Amigos da Terra, a DFG, né, com a Magda Renner, com a Zilda Zimmermann. Então, tinha até que pegou um pouquinho da política, que era o Caio Lustosa, né, mas também tinha uma contribuição. E o que nós conseguimos fazer? Isso aí o Jane pode testemunhar, que antes de qualquer trabalho de estudo, nós tínhamos assembleias coletivas com essas entidades, né? Reuniões para discutir essa questão de enquadramento, foi super discutida, né? Embora as decisões fossem desse nível de comitê que era chapa branca, mas se conseguiu, à época, né, ter uma participação das entidades muito substancial. Então, Presser, eram essas considerações apenas, né? E pode tocar adiante. Tá bem. Jane, quer fazer uma referência? Não, eu acho que o Vladimir só corroborou o que tu já tinha dito e que eu comentei também, né? O entrave, além de política, eu acho que é financeiro também, de recursos, né? Disponibilidade de recursos
E o entendimento também, aquela primeira figura que eu mostrei, das pessoas em volta de uma mesa, numa bacia hidrográfica, né? Elas têm que ter consciência que todos nós estamos como se fosse num condomínio de usos, de interesses diversos, mas que tem que chegar num denominador comum, senão todos vão... Esse condomínio vai ruir, né? Certo. Como fazer isso? Eu acho que é tentativa e erro e tocar o barco daqui para frente. Eu me lembro que o Paim dizia assim, isso aí a gente está discutindo já há 20 anos atrás. Te lembra, Paim, que tu... Assim, nós estamos discutindo isso agora, eu tenho certeza que nós vamos discutir isso daqui a 30 anos. E eu disse, será que a gente não vai resolver em 30 anos? Mas não resolvemos. Tá bem, ok. Paulo Renato. Isso. Paulo Renato Tem dois, Menezes. né? Não, gente. Sim. Sim. Eu sou administrador lá na Corsan, trabalhei com o Flávio Presser lá também, né? Apesar de não ser um especialista em recursos hídricos, essa temática sempre esteve muito próxima a mim, né? Como profissional de saneamento e também militante ecologista, por muito tempo na cooperativa Colmeia, ajudei a fundar a Feira dos Agricultores, e na Agapan também. Hoje, inclusive, eu sou, além de conselheiro da Agapan, do Conselho de Meio Ambiente de Porto Alegre, né? O COMAN. E lá nos anos 80, eu trabalho há mais de 35, 36 anos lá na Corsan, nos anos 80, lá no auditório da Corsan, que eu assisti uma palestra do Eugênio Cânico, eu pouco tempo na empresa, né? E realmente fiquei maravilhado com aquilo que ele nos trouxe, né? Vindo dos seus estudos na França também, aquele conceito de parlamento das águas, né? De participação da sociedade, que recém estava nascendo aqui. Anos depois, acho que foi no período até do Presser, que eu finalmente fui integrante de um comitê de bacias, do Comitê Sinos, mais antigo do Brasil, né? Inclusive fui colega do hoje reitor da URGS, né? O Carlos Bulhões, como professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né? O IPH, da URGS. Ele acho que representava o SENGE, né? O Sindicato de Engenheiros, teve uma participação muito forte naquele período, né? E acho que o Comitê Sinos contribuiu para a redução de conflitos, enfim, interesses, né, particulares, pessoais, de setores, isso é normal num fórum coletivo, né? Mas a questão dos arrozeiros, eu sei que também no outro comitê muito ativo, do Gravataí, né, também tinha que enfrentar isso, né? Se chegou a vários consensos, né? No Gravataí, especialmente, né? Mas no Sinos, que se destacou foi uma definição da área de alagamento da bacia, né? E que o próprio Ministério Público emitiu uma resolução, uma recomendação para todas as prefeituras da região, e naquela área de alagamento do rio não deve se construir mais, não deve... Isso, claro que gerou também uma tensão com as prefeituras, mas foi um alerta bastante importante. Eu acho que, apesar de todos os problemas políticos que naturalmente existe, o comitê de bacia é muito importante. Outro conceito que o pessoal trouxe aqui, a unidade de planejamento, foi na apresentação do Jaime, né? A unidade de planejamento tem que ser a bacia, né? Isso também já gera um certo conflito com os limites dos municípios, né? Que não são exatamente das bacias, né? Então, para fazer realmente um planejamento e uma ação territorial que inclua a bacia, tu tem que ter um jogo de cintura com todos os municípios, né? E na questão dos comitês, a agência de bacia faz muita falta, especialmente para instituir a cobrança do uso da água. Isso tem que ser uma importante fonte de recurso, né, dos usuários da água, e não é à toa que a agricultura tem maior resistência, porque a agricultura absorve 70% do uso da água, né? Está com a agricultura, a grosso modo, né? Os 20% da indústria são uns 10% realmente para o uso humano, né? Para abastecimento, né? Mas,
claro que isso aí tem que ter um equilíbrio, não quer dizer que eles vão pagar 70%, não é essa lógica, né? Tem um setor que pode contribuir mais, mas seria uma fonte muito importante de recurso que até hoje não foi implantada. Eu acho que onde mais avançou foi no Gravataí, no comitê do Gravataí, que eles até já tinham cálculos feitos, como é que ia ser feita a cobrança, mas até chegar a emitir, cobrar e botar o recurso para dentro ainda está faltando um espaço. E para não tomar muito tempo, para relembrar, alguém falou do movimento ecológico, muito importante, né, dos anos 80, foi graças ao movimento ecológico, pelo menos eu tenho essa impressão, que existe hoje uma das maiores, mais modernas, ou já foi, modernas estações de tratamento de efluentes industriais do polo petroquímico, que a ideia original, os que são jovens há mais tempo como eu, lembro que a ideia original era o tal do tubão, sem tratamento, que ia ser levado até o Guaíba, né? Houve toda uma manifestação até que hoje foi implantada uma estação de tratamento de efluentes, que é operada pela Corsan, né? Que tem fases primária, secundária e terciária, tem 8 lagoas de decantação, que lá é uma maravilha, quem ainda não conhece, né? Deve ir lá visitar. Então, a sociedade organizada também consegue suas vitórias. Isso aí, gente, só dar um toquezinho. Ok, Paulo, obrigado aí pela participação, né? Jaime, vamos ouvir o Paulo Paim, depois então tu responde as duas questões. Sim. Tá bem? Em primeiro lugar, não tinha cumprimentado vocês todos, é uma delícia não estar aqui com vocês. Eu vou apressar um pouquinho, porque apesar da pandemia, ainda se tem reunião de condomínio, só que agora é virtual. E eu já estou atrasado para a minha, mas vamos lá. Eu vou tentar atualizar vocês um pouquinho como é que andam as coisas no sistema, né? Mas antes disso, fazer um registro histórico aqui. Nessa sala, nesse momento, tem mais 2 autores da 10350, a Maria Lúcia, que está aí, que na época estava a FEPAM, e eu, que trabalhava já na Secretaria Executiva, que vocês ocuparam, Jaime, no antigo Conrio, né? Não atualmente. Que completava, foram 7, né? Completava o grupo, o Rogério Davis, e a Verena Niger, da PGE, né? E o Lana, que ainda está aí, talvez o nosso maior consultor hoje de recursos vivo, é um dos autores da 10350. E depois eu tive a oportunidade única, né, de ser presidente do Sinos, por 2 mandatos, né, representando a ABS. E aí, então, eu conheci o outro lado da história, né, o lado da representação da sociedade dentro de um comitê de bacia. Mas o que aconteceu? Contar toda a história para vocês, de 1992, quando o projeto de lei foi feito, 94, quando foi aprovado, até agora, nós vamos ficar aqui, manda vir pizza, etc., porque nós não vamos sair depois do café da manhã, porque nós vamos sair tão cedo. Eu vou me ater à fala do Presser, tentando contar para vocês de 92, né, que foi o projeto de lei, que foi exatamente uma continuidade do que já existia, né, do Jaime, do Cícero, enfim, daquele povo do Rogério Porto, que já trabalhava no velho conselho. Entre o governo Colares, o secretário Jorge de Biagi, ele chama, então, o Rogério, né, que eu conheci o Rogério desde do IPH, que nós fizemos mestrado juntos, e o Rogério assume a Secretaria Executiva do Velho Conrirx, né? E a missão que o de Biagi dá ao Rogério é: vamos regulamentar o artigo 171 da Constituição Estadual, que é exatamente o artigo que fala do sistema de gestão de recursos hídricos. Bom, aí de lá para cá, o Rogério montou esse grupo, ele foi oficializado, e nós levamos um ano, mais ou menos, discutindo, a partir da experiência de todos, e cada vez que tinha consenso sobre alguma coisa, a Verena, que era advogada da PGE, botava no formato de legislação. E aí saiu a 10350 do jeito que está.
De lá para cá, Pressa, não é só a ausência da agência, que é o apoio técnico, e da cobrança, que é a sustentabilidade econômico-financeira, que são os responsáveis por o sistema ter patinado um pouco, digamos assim. Não totalmente patinado, porque algumas coisas andaram bem ao longo desses governos todos. Né? São 25 comitês de bacia funcionando, existe de verdade um gradiente muito grande entre os sinos, né? O comitê Sinos, que é o mais avançado, sei lá, podemos pegar um daqueles pequenos comitês lá do noroeste do estado, né? O grau de solução de conflitos, de enfrentamento de questões comuns, do exercício da decisão coletiva é muito grande. Né? Se você me perguntar, bom, mas tem que existir os 25, eu vou responder, não sei, acho que não. Repensar isso. Mas especificamente em relação a... Certamente, Flávio tem razão numa coisa. Dois grandes problemas pelos responsáveis para que o sistema não tenha sido implantado são exatamente a ausência das agências e a ausência da cobrança pelo uso da água. O sistema bateu no teto. Ele não tem como avançar mais, porque, vamos dizer, tudo que hoje está funcionando, algumas coisas muito bem, outras mais ou menos, partem de uma distorção do próprio sistema. Por exemplo, o Fundo de Recursos Hídricos. O Fundo de Recursos Hídricos existia do tempo do Cícero. O Fundo de Recursos Hídricos não faz parte da lei. Ele existia antes, ele foi criado para que o Provárzea entrasse no Rio Grande do Sul. Era uma rubrica específica para que o Provárzea, que era aquele programa maravilhoso, secar banhado para expandir a lavoura arrozeira, fosse implantado no estado. Uma historinha engraçada é que, anos depois, eu encontro um prefeito de Balneário Pinhal, e ele me disse, que coisa horrível, né, painho? Eu disse, o quê, prefeito? O meu pai ajudou, era arrozeiro aqui na região, e ajudou, através do Provar, secar as minhas lagoas. E agora eu não tenho como viver do turismo, porque não tem mais lagoa aqui no Pinhal, porque eles secaram tudo. É isso. Né? Mas o Provárzea foi cantado em prosa e verso, né, como um grande programa de secar banhado para aumentar a lavoura arrozeira. Essa é a grande verdade. Muito bem. Então, esse é um bom exemplo. O fundo, ele não faz parte, mas a única fonte financeira hoje para bancar a gestão de recursos do Estado é o fundo, que não faz parte da lei, que não faz parte do sistema, né? Que foi agregado, que não tem... todo mundo que conhece o sistema sabe que a origem da França não tem o espírito incitativo ao bom comportamento que a cobrança tem. Né? Pelo menos essa que está na lei. Muito bem. Qual o problema, então? Olha, o problema é que, ao longo desses anos todos, diferentes governos de diferentes partidos tentaram tocar o sistema para frente, mas não conseguiram resolver o problema da agência, do apoio técnico, e não conseguiram resolver o problema da sustentabilidade econômica e financeira. Essa é a grande verdade. E com isso foram criando puxadinho para cá, puxadinho para lá, tenta arrumar um pouquinho, faz uma resolução do Conselho para ajeitar aqui. Ou seja, o sistema hoje está descaracterizado. Se vocês perguntarem, é consenso de que precisa trazer a legislação de 92, 94 para agora, para modernizá-la? Sim, unanimidade não. Né? A promotoria pública, por exemplo, acha que não. Mas os gaúchos acham que sim. Pelo menos todos que ainda participam do sistema de gestão. Então, o que está acontecendo nesse momento é um processo extremamente envolvente. Né? Convido a vocês todos a pegarem uma carona, que ainda dá tempo, com a participação de todos os grupos sociais que, de alguma forma, se envolvem com a gestão, num processo organizado que começou em dezembro, vai terminar em junho, de discussão dos gargalos da lei. Né? Não está em discussão os pilares, né? A descentralização, a construção coletiva, nada disso está em discussão. O que está em discussão é
As agências são 3 órgãos públicos. Não foram implantados e não serão, obviamente. Né? E a cobrança, essa que está aí, é uma cobrança que conceitualmente era o que tinha na época, mas que se mostrou hoje uma coisa antipática. Né? Ela é arrecadatória, o pagador ele vai lá, ganha um boleto e paga o boleto. Né? Essa é uma imagem funestra. Né? Ninguém quer participar dessa brincadeira. Então, nesse processo que eu estou descrevendo para vocês, tem aparecido ideias maravilhosas, né? Todas elas de alternativas, por exemplo, de instrumentos de gestão econômico que não seja a cobrança. PSA, que alguém citou aqui, adote uma ação do plano, que é uma vaquinha, utilizar o recurso do IRGA, né, que é pago pelos arrozeiros, que fica no Caixa Único do Estado, enfim, tem milhares de possibilidades. E o apoio técnico também, porque, na verdade, o Rio Grande do Sul é o único, com exceção do Ceará, né, o Ceará, a COGER é um órgão público, o Rio Grande do Sul é o outro único que tem, na sua legislação, diz que o apoio técnico tem que ser dado por um órgão público. Né? De Santa Catarina para cima, com exceção do Ceará, a agência é igualzinha às agências dos comitês federais, né? Pode ser uma entidade privada. Né? No caso dos comitês federais, é uma agência, é uma delegatária, né? A ANA delega, faz contrato de gestão com uma instituição privada, e aqui está surgindo as ideias mais loucas, completamente loucas, de manter esse apoio técnico. Com que finalidade isso? Destravar, né? Destravar o sistema. Aquelas 7 criaturas muito... A Lúcia está aí, né? Aquelas 7 criaturas que eram muito audaciosas, né? Muito criativas, em 92, precisamos todos, né, fazer hoje uma autoavaliação. Não é minha culpa, não, porque, né, se acreditava naquilo, mas perceber que aquelas ideias não encontraram vácuo, ao contrário, não encontraram espaço, né, para se desenvolver dentro de uma cultura jurídico-administrativa brasileira que não conversa com a gestão de recursos hídricos. Não conversa com nada. O último esforço de conversar, já me descreveu aí, foi o CEIB, né? Por quê? Porque era um monte de órgãos públicos e a finalidade era articulá-los. Mas e a sociedade? Não, a sociedade não. A sociedade veio depois, o usuário da água veio depois. Né? Então, é isso. Nesse momento, está muito, muito interessante. Né? São oficinas, tem oficina com a agricultura, tem oficina com as universidades, tem oficina com o Ministério Público, tem oficina com o governo, com as ONGs, tem para todos os gostos. Né? E são oficinas, não é de choradeira, não, são oficinas positivas. Né? Tem que ter proposta, se não tem proposta, não fala. Estou exagerando, né? Porque não é assim, mas enfim, a ideia é que as oficinas sejam propositivas. O que nós vamos botar no lugar dessas agências, órgãos públicos? E como é que nós vamos manter, né, o sistema funcionando, apoiando as ações dos planos, bancando as secretarias executivas, sem essa cobrança, ou pelo menos não só com essa cobrança, né? Quais são as outras possibilidades. Tem um bocado de coisa acontecendo aí, quem tiver oportunidade, tiver gosto, participe, que está muito interessante. Pela primeira vez, o Estado para, né? O sistema está parado, entre aspas, para discutir o próprio sistema de forma organizada. Isso que é o bonito. Eu vou pedir licença a vocês, porque eu agora 5 minutos atrás da minha reunião virtual. Se vocês puderem me convidar para outras oportunidades dessa, eu sou parceiro. Obrigado, Mauro, pelo convite. Tá bom? Tchau, Jânio. Tchau, aí. Prazer, foi tudo bem. Tá desligando o microfone aí, Presta. Não,
Desculpe, mas é que caiu, deu um pique aqui no Wi-Fi e caiu a ligação com a internet. Retornou agora, felizmente. Mas, enfim, o Paulo Paim fez as observações dele. Enfim, Jaime, quer dar um pitaco aí sobre tanto que os dois Paulos falaram, né? Paulo Renato e Paulo Paim. Eu acho que há um consenso aqui entre nós aí que militam ou militavam na área, que a gente chegou num teto em relação à questão da criação de agências de bacia e a cobrança do uso da água. Mas eu acho que o momento, agora me parece que é interessante, até eu sugerir, se o Paim tivesse aí, né, que a gente está prestes a fazer uma reforma tributária em nível federal, que obviamente vai respingar nos estados e municípios. Talvez seja o momento de alguém, dos comitês, uma representação mais forte, tentar inserir alguma coisa que sem recurso não faz nada, né? Tudo bem, fica uma discussão bonita, romântica, mas e daí, né? Vão fazer qual obra para melhorar a qualidade da água do rio? Ah, não tem dinheiro, entende? Eu acho que até tem recurso, mas está disperso em várias instituições, né? Talvez pudesse fazer dessa reforma tributária alguma ação nesse sentido. Tá bem. Ideia, né? Não sei. Ok. Mais alguém quer fazer alguma manifestação, enfim? Se não, a gente pode ir encaminhando para o final, né? É uma pena que o Paim teve que sair, mas só para, primeiro, obviamente, que eu não deixo de reconhecer que houve avanços significativos na política de recursos hídricos aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não disse isso, né? Eu disse que houve uma limitação na aplicação da lei. E essa limitação da aplicação da lei, ela se deveu muito à resistência que o setor rural teve em relação a duas leis, a da outorga do uso da água e a da cobrança pelo uso da água. Eu era presidente da FEPAM à época, eu presidi em 97, a lei é de 94, né? Portanto, estava muito recente, e o pessoal da Farsul entendia que a outorga era uma coisa que a FEPAM iria conceder. E eu sempre dizia, não, isso vai ser o Departamento de Recursos Hídricos, não é a FEPAM. Mas o problema da outorga não era bem a outorga, o problema ela escondia o fato da cobrança pelo uso da água, porque o Paulo Renato mesmo aqui fez menção a isso, né? 70% do uso é do meio agrícola, né? É produção primária, né? Então, e como eles têm uma representação muito grande, entendeu, aqui no estado, porque, enfim, o PIB da agricultura é 40% do PIB do estado do Rio Grande do Sul, e se pegar a agroindústria, você já chega a 70%, entendeu? Que tem origem nesse setor. Obviamente que isso tem uma representação política muito forte, né, que levou impedindo a constituição das agências. Né? Não deixou de ser constituída pela falta de ideia, entendeu? Né? Pela falta de competência. Não é isso, né? É que houve um óbice político muito grande para constituí-las. O fato de, atualmente, se buscar alternativas, eu acho que é bom. Eu acho que, se isso não deu certo, vamos buscar, talvez, um outro caminho que dê. Né? Se isso está tendo muitas resistências, né, e criam-se aí algumas impossibilidades, vamos ver os caminhos que tornam possível, na realidade, que tanto esse suporte técnico como o apoio financeiro necessários para a continuidade do trabalho dos comitês se viabilizem. Né? Então, enfim, as pessoas, obviamente, que aqui têm o interesse, né, de participar, houve esse chamamento do Paulo Paim, acho que se deve fazê-lo, acho que se deve auxiliar, né, porque o nosso objetivo é realmente fazer com que a lei das águas, entendeu, ela realmente seja suficiente, talvez não suficiente, mas que ela seja primordial, entendeu, na manutenção dos usos, já que tem projeções da própria ONU, tem que é o problema da degradação dos mananciais, né?
que tem que ser atacado, né? E a outra, obviamente, entendeu? É o previsível projeção futura, entendeu? De uma grande disputa pela água à medida que a população vai crescer. Se chega aos 10 bilhões em 2050, essa projeção da ONU, né? E vai ter a necessidade de alimentar essas pessoas, né? E isso tem um impacto de aumento de 50% na produção, né? Da água. E, se não me engano, entendeu? O consumo da água aumenta em 40%. Entendeu? Então, tem que haver fontes para isso, mas, obviamente, que para poder suprir, entendeu, esta demanda a mais, há a necessidade de você trazer racionalidade ao sistema, né? Então, é isto. Agradeço muito, Jame, a tua participação e vou passar aqui para o Paulo Regis, entendeu? Para ele fazer a despedida final aqui. Obrigado, presidente Presser. Eu quero saudar todos que participaram. Quero registrar a presença do professor Assis Pittini, da colega geóloga Érida Santos Ribas, do engenheiro Paulo Renato Menezes, da senhora Altair Margarida de Conto, do engenheiro Paulo Renato Paim, do ativista ambiental e escritor José Truda Palazzo, da engenheira Maria Elisa Santos Rosa e também da engenheira Maria Lúcia Coelho Silva. Agradecemos a presença de todos, presidente, em especial do nosso amigo Jaime Johnson. Parabéns pela palestra, né? Muito carinho aí, recordamos aqui os momentos de longos anos, falavas em 40 anos, né? É o túnel do tempo, né? Então, parabéns, uma palestra muito didática, né, e altamente instigante. Presidente, só para relembrar, no dia 25 de março, na semana que vem, na quinta-feira, nós vamos ter a palestra do professor Edgar Leite, que é presidente da Academia Brasileira de Filosofia. Ele vai falar do Rio de Janeiro. Era isso, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado. Boa noite para todos. Ok. Só uma observação final. Eu quero dizer que quem, na realidade, licenciou o polo petroquímico foi a FEPAM. Quem fez o PISA foi o DEMAI. E quem fez a PPP foi a Corsan. Entendeu? Eu simplesmente, foi uma coincidência estar lá presente. Viu? Sem entendeu, o pessoal dessas instituições, entendeu? Nada disso teria, por certo, ocorrido. Ok? Então, boa noite a todos, obrigado pela presença, entendeu? E sempre que convidados, por favor, participem. É uma satisfação para nós. Tá bom? Boa noite, pessoal. Abraço aí, Jaime. Abraço, Elisa. Boa noite. Elisa, um abraço, Elisa. Lúcia, abraço também. Saúde para todos.